Imagine acordar amanhã e descobrir que o mundo mudou para sempre, que uma decisão tomada hoje, neste exato momento, pode acender o estopim de eventos que a humanidade aguarda há milênios. Agora imagine que essa decisão está sendo tomada e você está prestes a testemunhar cada detalhe dela. Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma notícia. Você vai entender como as manchetes de hoje podem estar escritas nas páginas da Bíblia há mais de 2000 anos. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre o tempo em que vivemos. Se você busca compreender os sinais dos tempos e quer estar preparado espiritualmente para o que está por vir, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Você não vai querer perder nenhum conteúdo que pode despertar sua consciência espiritual. Hoje o mundo desperta diante de uma notícia que pode mudar o rumo da história recente. Em uma reunião de grande repercussão internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sentou-se lado a lado com o primeiro-ministro de Israel para anunciar aquilo que chamaram de um plano de paz histórico. Um acordo desenhado para encerrar o conflito sangrento entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza. Mas, junto dessa declaração, vieram também palavras firmes e carregadas de implicações. Trump declarou que, se o Hamas não aceitar os termos desse acordo dentro de poucos dias, Israel terá total liberdade para agir militarmente como julgar necessário. E mais, deixou claro que contará com o apoio incondicional dos Estados Unidos nessa empreitada. Essa fala não apenas ecoou nas manchetes dos jornais, mas também reverberou nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos se perguntam: estaríamos vivendo um momento comum da política internacional ou estamos diante de mais um capítulo profético sendo escrito diante dos nossos olhos? A cada novo conflito, a cada tentativa de acordo de paz no Oriente Médio, cresce a sensação de que estamos caminhando dentro de um cenário descrito há milhares de anos nas páginas da Bíblia. O que parece apenas diplomacia moderna pode, na verdade, estar profundamente conectado com o plano de Deus para a humanidade e com os sinais que antecedem a volta de Cristo. Hoje, vamos caminhar juntos por essa reflexão. Primeiro, compreenderemos os detalhes dessa notícia tão atual. Em seguida, vamos abrir as Escrituras para ver como esses eventos se alinham com as profecias. E, finalmente, meditaremos sobre o que tudo isso exige de nós como cristãos vivos nesta geração. Prepare o coração. Este não será apenas um estudo jornalístico. Será uma jornada espiritual, uma viagem pelas manchetes do presente e pelas páginas eternas da Palavra de Deus. Nos últimos dias, Donald Trump, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, apresentou ao mundo uma proposta que eles acreditam poder trazer estabilidade a uma região marcada por décadas de guerra, sangue e lágrimas. Trata-se de um plano de paz para Gaza e Palestina. O plano contém vários pontos centrais que precisamos compreender em profundidade. Primeiro, há a exigência clara de desarmamento do Hamas. Isso significa que o grupo terrorista, que por anos manteve um arsenal de foguetes, túneis subterrâneos e armas de todos os tipos, teria que deixar de ser uma ameaça armada constante contra Israel. Imagine o peso dessa exigência. Estamos falando de um grupo que construiu toda a sua identidade e poder justamente através da força militar. Pedir o desarmamento do Hamas é como pedir que ele renuncie à própria existência como força combatente. O segundo ponto central envolve a troca de prisioneiros e reféns. Essa é uma questão extremamente sensível e dolorosa para ambos os lados. Do lado israelense, há famílias que choram há meses,
alguns até anos, por seus entes queridos capturados e mantidos em condições desconhecidas. São soldados, civis, até mesmo crianças que foram arrancadas de suas casas durante ataques. Do lado palestino, há milhares de prisioneiros nas cadeias israelenses, muitos deles acusados de terrorismo, outros de crimes menores, e suas famílias também clamam por justiça e libertação. A troca proposta visa devolver reféns israelenses em poder do Hamas e, em contrapartida, promover a libertação de prisioneiros palestinos. Mas aqui surge uma pergunta crucial: quantos? Quem decide quem será libertado? Quais critérios serão usados? Essas são perguntas que podem fazer um acordo inteiro desmoronar. O terceiro elemento do plano é a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. Note bem a palavra gradual. Não se trata de uma retirada imediata e completa. A proposta estabelece que essa retirada acontecerá sob condições específicas, e somente se as etapas do acordo forem cumpridas de forma verificável. Isso significa que Israel manterá presença militar enquanto observa se o Hamas está realmente cumprindo sua parte. É uma questão de confiança, ou melhor, de falta de confiança. Depois de décadas de conflito, de acordos quebrados, de cessar-fogos violados, nenhum dos lados confia plenamente no outro. Por isso, cada passo precisa ser verificado, monitorado, documentado. O quarto ponto trata da administração transitória de Gaza. Aqui entra uma questão complexa. Quem governará Gaza durante esse período de transição? O plano propõe uma supervisão internacional, permitindo que o território seja reconstruído e governado de forma menos conflituosa. Mas o que significa supervisão internacional? Tropas da ONU, administradores de países árabes, representantes europeus? Cada opção traz consigo um conjunto novo de problemas e possibilidades. Gaza é um território devastado por anos de bloqueio e guerra. Suas infraestruturas estão destruídas. Hospitais, escolas, sistemas de água e eletricidade, tudo precisa ser reconstruído. E enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas vivem ali, muitas delas em situação de extrema pobreza e desespero. Esses elementos, que à primeira vista soam como mais uma tentativa de acordo, ganham contornos muito mais tensos quando lembramos das palavras que Trump acrescentou. Ele foi direto e sem rodeios. O Hamas tem 3 ou 4 dias para responder. Se não aceitarem, Israel terá liberdade total para agir como quiser. Pense no peso dessas palavras. 3 ou 4 dias, não semanas, não meses. Dias, um prazo curtíssimo para decidir o destino de milhões de vidas. Essa declaração caiu como uma bomba diplomática no cenário internacional. Para alguns líderes e analistas, essa postura representa uma demonstração de força que pode pressionar o Hamas a ceder. A lógica seria, diante da ameaça de uma ofensiva militar ainda mais devastadora, o Hamas seria forçado a aceitar os termos, mesmo que não sejam ideais para eles. Para outros, porém, essa fala soa como um prenúncio de mais guerra e destruição. Porque conhecendo a história do Hamas, conhecendo sua ideologia e sua resistência em aceitar imposições, muitos acreditam que a resposta será negativa. E se for negativa, o que veremos? Uma escalada militar que pode superar tudo o que já vimos até agora. Enquanto líderes mundiais se dividem entre elogios e críticas ao plano, um fato é inegável. Estamos diante de um momento decisivo. Se o Hamas aceitar, haverá um período de trégua e negociações. Haverá esperança, pelo menos temporária, de que as armas se calem e a diplomacia prevaleça. Se rejeitar, poderemos ver uma escalada militar ainda mais intensa no Oriente Médio. E quando falamos de escalada militar naquela região, não estamos falando apenas de Israel e Hamas. Estamos falando de possíveis envolvimentos do Irã,
do Hezbollah no Líbano, de potências regionais e globais que têm interesses estratégicos ali. E quando falamos de Israel e Palestina, não estamos tratando apenas de territórios e fronteiras. Estamos falando de vidas, milhares de famílias deslocadas que perderam suas casas, suas memórias, seus sonhos. Crianças órfãs que nunca mais verão os pais. Pais que enterraram filhos, algo que vai contra toda a ordem natural da vida. Cidades inteiras reduzidas a escombros, onde antes havia mercados movimentados, escolas cheias de risadas, mesquitas e sinagogas, onde as pessoas buscavam paz. Corações, marcados por ódio e desejo de vingança, porque quando você perde tudo, quando você vê sua família ser destruída, é difícil, humanamente falando, não deixar que a amargura tome conta. A guerra, antes de ser manchete de jornal, antes de ser debate político ou análise estratégica, é sofrimento humano. É a mãe que não sabe se seu filho está vivo ou morto. É o homem que perdeu as pernas em uma explosão. É a criança que acorda gritando no meio da noite porque os pesadelos da guerra não a deixam em paz. É o idoso que viveu uma vida inteira naquela terra e agora vaga como refugiado, sem destino, sem lar. Para analistas internacionais e especialistas em relações exteriores, esse plano de Trump pode reposicionar os Estados Unidos no centro da geopolítica do Oriente Médio. Durante anos, especialmente, nos governos anteriores, houve uma tentativa de reduzir o envolvimento americano direto nessa região. Mas Trump, com seu estilo característico de diplomacia agressiva e direta, está trazendo os Estados Unidos de volta ao centro do palco. E não de forma neutra, mas claramente alinhado com Israel. Mas para quem lê a Bíblia com olhos atentos aos sinais dos tempos, um plano de paz envolvendo Israel desperta memórias de antigas profecias. Quantas vezes já ouvimos falar sobre alianças de paz que poderiam marcar o início de eventos escatológicos? Quantos estudiosos da Bíblia, ao longo das décadas, têm apontado para acordos diplomáticos no Oriente Médio como possíveis cumprimentos de profecias sobre os últimos dias? Há um texto específico que vem à mente de muitos quando surge qualquer acordo de paz envolvendo Israel. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ali lemos sobre um acordo, uma aliança que seria estabelecida com muitos por uma semana, mas que no meio dela seria quebrada, dando início a eventos terríveis. Muitos estudiosos veem nesses movimentos diplomáticos modernos ecos dessa profecia antiga. Será que este plano anunciado por Trump é o cumprimento literal dessa palavra profética? Não podemos afirmar com certeza absoluta. A interpretação profética exige humildade e cuidado. Mas é impossível não perceber os paralelos, as semelhanças, as conexões. Além disso, a fala de Trump sobre liberdade total de Israel para agir ressoa com passagens bíblicas que descrevem Israel em constante conflito, cercado de inimigos por todos os lados, mas sustentado por alianças internacionais que o fortalecem momentaneamente. Ao longo de sua história, Israel sempre dependeu de aliados poderosos. Nos tempos bíblicos, às vezes eram os egípcios, outras vezes os assírios, depois os romanos. Hoje é principalmente os Estados Unidos. E essas alianças sempre foram uma faca de dois gumes, trazendo proteção militar, mas também compromissos políticos complexos. O próprio profeta Zacarias, escrevendo há mais de 2.500 anos, descreveu no capítulo 12 de seu livro uma realidade surpreendente. Ele disse que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear para todos os povos ao redor, um ponto de conflito e tropeço para as nações. Não é exatamente isso que vemos hoje? Pense bem. Jerusalém é uma cidade pequena em território, menor que muitas cidades médias ao redor do mundo. Mas essa pequena cidade tem o poder de mobilizar diplomatas das maiores potências, de fazer exércitos se movimentarem, de causar debates acalorados nas Nações Unidas, de dividir opiniões em praticamente todos os países do planeta. Por que uma cidade tão pequena tem tanto peso?
A resposta não pode ser apenas geográfica ou econômica. Há algo mais profundo, algo espiritual acontecendo. Jerusalém é a cidade de Davi, o lugar onde o Templo de Salomão foi construído, onde Jesus caminhou e ensinou, onde ele foi crucificado e ressuscitou. É a cidade que carrega milênios de história sagrada. E por isso torna-se o epicentro não apenas de conflitos políticos, mas de batalhas espirituais. Se você está acompanhando esta reflexão e sentindo seu coração sendo tocado, deixe um comentário dizendo: "Estou atento aos sinais." E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa despertar para a realidade espiritual que estamos vivendo. Ao olharmos para as manchetes dos jornais, para os noticiários de televisão, para as redes sociais repletas de opiniões inflamadas, é natural vermos apenas o aspecto humano e político desses eventos. Vemos Trump como um político controverso, Netanyahu como um líder durão, o Hamas como um grupo terrorista e os palestinos como vítimas de um conflito sem fim. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro no nível humano. Mas a Bíblia nos convida a olhar além, a enxergar uma dimensão mais profunda da realidade. Jesus já havia advertido seus discípulos e, através deles, nos adverte também. Ele disse: "Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Guerras e rumores de guerras não são novidade na história humana. Desde que Caim matou Abel, a violência tem sido uma constante na jornada da humanidade. Impérios surgiram e caíram através de guerras. Povos inteiros foram dizimados. Milhões de vidas foram perdidas em campos de batalha ao longo dos séculos. Se formos honestos, a história humana é, em grande parte, uma história de conflitos. Mas o que diferencia os acontecimentos no Oriente Médio, especificamente envolvendo Israel, é justamente o lugar e os protagonistas envolvidos. Israel não é apenas mais um país. Israel é o povo da aliança, o povo através do qual Deus escolheu revelar-se ao mundo, o povo do qual veio o Messias. E seus vizinhos históricos, os povos ao seu redor, também carregam significados proféticos nas Escrituras. Cada novo acordo de paz, cada nova guerra, cada nova declaração diplomática nessa região ecoa mais alto espiritualmente do que em qualquer outra parte do mundo. Porque tanto espiritual quanto profeticamente, Israel funciona como o relógio de Deus para a história humana. Quando queremos entender em que ponto estamos no plano divino, olhamos para Israel. Quando queremos discernir os tempos, observamos o que acontece em Jerusalém. E é exatamente por isso que, mesmo sendo aparentemente apenas mais uma reunião política, mais um anúncio diplomático, este evento desperta tanto interesse em milhões de cristãos ao redor do mundo. No coração de pessoas que estudam as profecias, que leem a Bíblia com atenção, há a convicção profunda de que as profecias bíblicas não se cumprem em abstrações teológicas ou conceitos filosóficos, mas em fatos concretos, tangíveis, verificáveis, como esse que estamos analisando hoje. Agora que compreendemos o peso dessa notícia, agora que entendemos os detalhes do plano de paz, a exigência de desarmamento do Hamas, o ultimato de poucos dias, a promessa de liberdade total a Israel, caso o acordo não seja aceito, precisamos dar o próximo passo crucial em nossa jornada. Precisamos abrir as Escrituras Sagradas e perguntar com sinceridade o que a palavra de Deus diz sobre momentos como este. Será que estamos vendo apenas um movimento político comum, mais uma tentativa diplomática que pode ou não funcionar? Ou será que estamos testemunhando a preparação de um palco maior, um cenário que aponta diretamente para o retorno do Messias prometido? Ao longo da história humana, o Oriente Médio tem sido palco de conflitos que parecem não ter fim. Babilônios contra assírios, persas contra gregos, romanos contra judeus, cruzados contra muçulmanos, otomanos contra árabes e, nos tempos modernos, israelenses contra palestinos.
A terra é a mesma, mas os impérios que lutaram por ela mudaram ao longo dos milênios. Porém, para quem crê nas Escrituras, para quem entende que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um mapa profético, cada explosão, cada assinatura de tratado, cada discurso inflamado naquela região ecoa mais do que apenas política. Ecoa a eternidade. A Bíblia não nos deixou sem direção. Muito antes de Donald Trump existir, muito antes de Benjamin Netanyahu nascer, muito antes do Hamas ser fundado, muito antes das Nações Unidas serem criadas, já estavam registradas nas páginas sagradas palavras proféticas que descrevem exatamente um cenário como o que vemos hoje. Por isso, é fundamental que não olhemos para essas notícias apenas como espectadores passivos, apenas consumindo informação e seguindo em frente. Precisamos ser homens e mulheres atentos ao relógio profético de Deus. O profeta Zacarias, escrevendo por volta de 500 anos antes de Cristo, recebeu uma revelação impressionante sobre o futuro de Jerusalém. No capítulo 12, versículos 2 e 3, ele escreveu: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Vamos pausar aqui e refletir sobre essas palavras proféticas. Zacarias está dizendo que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear, uma bebida que embriaga e confunde todos os povos ao redor. Quando uma nação tenta resolver a questão de Jerusalém, ela acaba confusa, dividida, ferida. A profecia também fala de uma pedra pesada. Já tentou levantar uma pedra que é pesada demais para você? Você força, se esforça e acaba se machucando. É exatamente isso que acontece com as nações que tentam resolver o problema de Jerusalém por conta própria, sem considerar os planos de Deus. Jerusalém, uma cidade pequena em tamanho, com menos de 1.000 quilômetros quadrados em sua área metropolitana, tem se tornado um ponto de tensão global desproporcional ao seu tamanho. Ao anunciar esse plano de paz, Trump e o primeiro-ministro de Israel trouxeram de volta a velha questão que assombra a humanidade há décadas. Quem tem autoridade sobre essa terra? Quem tem direito sobre Jerusalém? Quem deveria controlar Gaza? Quem deveria governar a Cisjordânia? Cada vez que uma potência mundial tenta levantar essa pedra e resolver a questão, acaba se ferindo. O passado recente nos mostra isso com clareza impressionante. Inúmeros presidentes americanos e líderes mundiais tentaram intermediar acordos de paz. George Bush tentou. Bill Clinton chegou muito perto com os acordos de Oslo, mas não conseguiu. Barack Obama tentou múltiplas abordagens. Joe Biden também fez suas tentativas, e nenhum deles conseguiu estabelecer uma solução duradoura. Por quê? Porque a palavra de Deus já havia dito há mais de 2.500 anos. Essa pedra é pesada demais para qualquer nação levantar. A atualidade confirma a profecia antiga de maneira impressionante. Jerusalém e seus arredores são, sim, o centro da atenção mundial. Cada declaração política sobre aquela cidade, cada decisão diplomática, cada movimento militar faz tremer as chancelerias dos governos, mobilizar exércitos de vários países, dividir opiniões nas redes sociais, causar protestos nas ruas de capitais distantes. Por que uma cidade tão pequena causa tanto impacto global? A resposta só pode ser encontrada na dimensão espiritual e profética. Agora vamos para outro texto profético crucial. Jesus Cristo, em seu sermão profético registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, alertou os seus discípulos para não se abalarem diante das guerras e rumores de guerras. No versículo 6, ele disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, em sua sabedoria divina, sabia exatamente o que estava dizendo. Ele não disse que não haveria guerras.
Ele não prometeu paz mundial permanente antes de sua volta. Pelo contrário, ele avisou claramente: vocês ouvirão falar de guerras. E mais do que isso, ouvirão rumores de guerras. Vocês viverão em uma época onde as notícias de conflitos e possíveis conflitos serão constantes. Isso não significa que tais eventos sejam irrelevantes ou que devamos ignorá-los. Significa que fazem parte de um cenário maior que se desenvolverá progressivamente até o fim dos tempos. São sinais, marcadores, indicações de que o relógio profético continua avançando. O anúncio de Trump e Netanyahu pode ser visto superficialmente como uma tentativa de cessar uma guerra, de trazer paz para uma região atormentada. E em parte é isso mesmo. Mas paradoxalmente o próprio anúncio contém em si a semente de novos conflitos. O ultimato dado ao Hamas, o prazo curtíssimo de 3 ou 4 dias, a ameaça de liberdade total para a ação militar, tudo isso é, por definição, um rumor de guerra. Se o Hamas aceitar, haverá uma trégua temporária, mas carregada de tensão e desconfiança. Se rejeitarem, haverá uma escalada militar que pode ser devastadora. E o que o mundo inteiro está fazendo neste exato momento? Esperando ansiosamente. Diplomatas em suas embaixadas estão atentos. Militares estão em estado de alerta. Jornalistas estão preparando suas coberturas. Famílias em Israel e em Gaza estão com medo do que pode acontecer. Todos aguardando a resposta de um grupo armado, sabendo que em questão de dias, a decisão poderá acender ainda mais o fogo no Oriente Médio. Exatamente como Cristo disse há 2000 anos, rumores de guerra que tiram a paz da mente das nações, que causam ansiedade global, que fazem o mundo prender a respiração enquanto aguarda o próximo capítulo. Agora precisamos examinar uma das profecias mais debatidas e estudadas quando o assunto é escatologia e os últimos tempos. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel escreve: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador." Esse é um texto complexo, cheio de simbolismos e camadas de significado. Ao longo das décadas e séculos, estudiosos têm debatido intensamente sobre o que essa profecia significa exatamente. Mas há alguns pontos de consenso entre os que estudam escatologia bíblica. Primeiro, Daniel fala de um concerto, um acordo, uma aliança que seria firmada. Segundo, essa aliança envolveria muitos, não apenas duas partes. Terceiro, duraria uma semana profética, que muitos interpretam como 7 anos. Quarto, seria quebrada no meio após 3 anos e meio. E quinto, resultaria em devastação e abominação. Ao longo das últimas décadas, muitos intérpretes das Escrituras têm apontado que qualquer plano de paz significativo envolvendo Israel poderia ser um prenúncio ou até mesmo o cumprimento desse concerto profetizado por Daniel. Isso não significa necessariamente que o acordo anunciado por Trump é o cumprimento literal de Daniel 9:27. Precisamos ter cuidado e humildade ao fazer afirmações categóricas sobre cumprimentos proféticos. Mas significa que cada vez que surge um pacto desse tipo, cada vez que líderes mundiais se reúnem para fazer acordos sobre Israel e seus vizinhos, somos lembrados poderosamente da direção para a qual o mundo está caminhando. A Bíblia não descreve exatamente nomes de presidentes ou primeiros ministros. Ela não diz Donald Trump fará isso ou aquilo. Mas ela descreve padrões, tendências, ciclos históricos que se repetem. E um desses padrões é tentativas de paz que antecedem crises ainda maiores. É um ciclo que tem se repetido no Oriente Médio. Um acordo é assinado, há esperança por um breve período, depois o acordo é quebrado, a violência retorna, muitas vezes pior do que antes. Esse ciclo nos prepara espiritualmente para a chegada de acontecimentos decisivos no cenário mundial. Em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, Israel aparece como protagonista nos planos de Deus, desde que Deus chamou Abraão e lhe prometeu que faria dele uma grande nação, desde que libertou os israelitas da escravidão no Egito.
Desde que estabeleceu Davi como rei e prometeu um reino eterno através de sua descendência, até a restauração miraculosa da nação de Israel em 1948, tudo aponta para o papel central dos judeus na história da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, usa uma metáfora poderosa. Ele diz que Israel é como uma oliveira cultivada por Deus. Algumas ramas foram quebradas por causa da incredulidade, e nós, gentios, fomos enxertados. Mas as ramas naturais ainda têm seu lugar no plano divino. Paulo deixa claro que a história da salvação está intrinsecamente ligada a esse povo. Deus não rejeitou completamente Israel. Há um futuro profético para essa nação. O próprio Jesus Cristo declarou algo profundo em Mateus, capítulo 23, versículo 39. Ele disse aos líderes de Jerusalém: "Não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor." Isso significa que os eventos finais da história humana estão ligados ao destino de Israel. Há um reconhecimento que precisa acontecer. Há um momento profético em que o povo judeu reconhecerá Jesus como o Messias. Os palestinos, por sua vez, também têm seu lugar nessa narrativa histórica e espiritual, embora de forma diferente. É verdade que eles não são mencionados como palestinos nas Escrituras, porque esse termo é relativamente recente na história. Mas as antigas referências a povos vizinhos de Israel são abundantes na Bíblia. Os filisteus, os edomitas, os amonitas, os moabitas, todos esses povos viviam nas regiões que hoje fazem parte dos territórios palestinos. E já naquela época, milhares de anos atrás, havia constante tensão entre Israel e seus vizinhos. Essa rivalidade milenar não é apenas política ou econômica. Há uma dimensão espiritual profunda. Há forças espirituais em conflito, batalhas que acontecem em reinos invisíveis, mas que se manifestam em guerras e conflitos visíveis. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios capítulo 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Outro alerta crucial que encontramos nas Escrituras é que nos últimos dias muitos seriam enganados. Jesus advertiu repetidamente sobre isso. Em Mateus 24, versículo 4, ele disse: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane." E no versículo 24 do mesmo capítulo, ele foi ainda mais específico, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é extremamente relevante para nosso momento atual. Planos de paz, discursos de diplomacia, promessas de segurança, tudo isso pode soar como solução. Pode parecer o caminho certo, pode dar esperança genuína às pessoas, mas também pode servir como cortina de fumaça, como engano sutil. Quantas vezes na história recente um pacto foi celebrado com grande pompa, com cerimônias oficiais, com apertos de mão diante das câmeras, apenas para ser quebrado pouco tempo depois. Aqui entra a necessidade crítica de discernimento espiritual. O cristão verdadeiro, aquele que está fundamentado na palavra e guiado pelo Espírito Santo, não deve olhar para essa notícia do plano de paz apenas com medo ou paranoia. Mas também não deve olhar com ingenuidade ou desatenção. Precisamos de vigilância espiritual. A profecia não foi dada por Deus para gerar pânico nos corações dos seus filhos, mas para nos manter despertos, alertas, prontos. Se cada guerra no Oriente Médio fosse apenas mais uma guerra, se cada conflito fosse apenas mais um episódio político sem significado maior, por que Jesus teria chamado especificamente atenção para elas em seu sermão profético? Ele poderia ter falado de terremotos, de fomes, de pestes, e de fato falou dessas coisas também. Mas ele enfatizou as guerras e rumores de guerras. Por quê? Porque o relógio profético de Deus não está em Washington, não está em Moscou, não está em Pequim ou Bruxelas. Ele está em Jerusalém. Israel é a bússola espiritual da história. É o indicador que nos mostra onde estamos no plano divino.
E cada vez que o mundo inteiro volta os olhos para essa pequena nação no Oriente Médio, cada vez que diplomatas correm para lá, cada vez que exércitos se mobilizam por causa dela, devemos entender que o ponteiro do relógio de Deus Trump, em toda a sua influência política e poder, pode não ter consciência disso. Ele pode estar agindo puramente por interesses geopolíticos americanos, por alianças estratégicas, por razões econômicas ou mesmo por convicções pessoais sobre o papel de Israel no mundo. Os líderes mundiais, na maioria das vezes, não percebem que estão sendo instrumentos, ainda que involuntários, de um plano muito maior que eles mesmos. Mas nós, como Igreja de Cristo, como corpo de crentes que tem acesso às Escrituras e à revelação do Espírito Santo, precisamos discernir os tempos em que vivemos. Precisamos ter sabedoria para enxergar além das aparências, porque os céus e a terra passarão, isso é certo. Tudo o que vemos ao nosso redor, por mais sólido e permanente que pareça, é temporário. Mas a palavra de Deus não passará. Cada profecia registrada nas páginas sagradas se cumprirá no tempo determinado. Pode demorar anos, décadas, séculos até, mas o cumprimento é inevitável, porque Deus é fiel às suas promessas e suas palavras não voltam vazias. Diante de todas essas profecias que examinamos, diante da conexão clara entre os eventos atuais e as palavras bíblicas escritas há milhares de anos, surge uma pergunta que não pode ser ignorada, que precisa ecoar em cada coração que está ouvindo estas palavras agora. O que Deus espera de nós neste momento crucial da história? Não adianta apenas saber que Zacarias falou sobre Jerusalém sendo uma pedra pesada para as nações. Não basta memorizar que Daniel profetizou sobre um pacto que seria quebrado. Não é suficiente reconhecer que Jesus alertou sobre guerras e rumores de guerras. Todo esse conhecimento profético, por mais fascinante e importante que seja, perde seu valor se não for aplicado à nossa vida prática, à nossa caminhada diária com Deus. É preciso responder espiritualmente aos sinais que vemos. É preciso agir, transformar, posicionar-se. Depois de analisar profundamente a notícia do plano de paz entre Trump, Israel e Hamas, depois de perceber como esses eventos ressoam e ecoam nas profecias bíblicas de forma quase assustadora, chegamos a uma pergunta inevitável. Uma pergunta que cada um de nós precisa fazer a si mesmo com toda honestidade. O que isso significa para mim, hoje, aqui e agora na minha vida cotidiana? Porque não basta apenas observar os sinais como um espectador assiste a um filme. Não basta apenas estudar as profecias como quem resolve um quebra-cabeça intelectual. O próprio Jesus foi extremamente claro em suas palavras quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 41. A profecia não foi escrita apenas para saciar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para despertar em nós um senso profundo de responsabilidade espiritual. E é exatamente aqui, neste ponto crucial, que muitos cristãos sinceros acabam tropeçando, desviando-se do equilíbrio que Deus espera. Alguns se tornam completamente obcecados pelas profecias. Vivem apenas em busca do próximo sinal, do próximo evento que possa indicar o cumprimento de alguma palavra profética. Passam horas e horas debatendo sobre quem é o anticristo, quando será o arrebatamento, como será a grande tribulação. E no meio de toda essa obsessão profética, acabam esquecendo de viver a fé no presente. Esquecem de amar o próximo, de servir, de evangelizar, de crescer em santidade. Outros, porém, seguem no extremo oposto. Ignoram completamente as profecias, achando que tudo isso é exagero de pessoas apocalípticas. Dizem que sempre houve guerras, sempre houve conflitos no Oriente Médio e que não há nada de especial acontecendo agora. Vivem como se Jesus nunca fosse voltar, como se não houvesse prestação de contas, como se esta vida fosse tudo o que existe. E acabam adormecidos espiritualmente, despreparados, desatentos.
O equilíbrio que a Bíblia nos pede, o equilíbrio que Deus espera de seus filhos é atenção e vigilância, sim, mas sem pânico ou paranoia. Esperança e fé genuínas, sem distração ou mundanismo. É viver com um pé na eternidade e outro na realidade presente, cumprindo nossos deveres diários, mas sempre conscientes de que estamos de passagem por este mundo. Imagine por um momento, faça esse exercício mental comigo agora. Imagine que o que estamos vendo nas manchetes dos jornais, nas telas dos celulares, nas conversas dos analistas políticos, seja de fato um prenúncio direto da volta de Cristo. Imagine que as palavras de Jesus em Mateus 24 estejam se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos nesta geração. Imagine que daqui a alguns anos, talvez até meses, olharemos para trás e diremos: foi ali que tudo começou a acelerar. A pergunta crucial não é apenas quando ele virá. Essa é uma pergunta que nos intriga, que desperta nossa curiosidade, mas não é a mais importante. A pergunta que realmente importa, a pergunta que define nosso destino eterno é: se ele viesse hoje, neste exato momento, como estaria a sua vida? Como estaria o seu coração? Você estaria preparado? Suas prioridades estariam alinhadas com o reino de Deus? Essa reflexão precisa ir muito além da teoria teológica. Precisa sair do campo das ideias abstratas e tocar nosso cotidiano de forma concreta e transformadora. Precisa nos fazer questionar: como estão as minhas prioridades? O que tem consumido a maior parte do meu tempo, da minha energia, dos meus pensamentos? Tenho buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como ele ordenou em Mateus 6,33? Ou estou tão ocupado, tão absorvido com minhas conquistas terrenas, com minha carreira, com meu conforto, com minha segurança financeira, que esqueci do tesouro eterno? Essas guerras que vemos, esses rumores de novos conflitos, essas alianças políticas complexas, tudo isso funciona como lembretes divinos de que o tempo é curto. A vida não pode ser vivida apenas para o agora, apenas para o prazer momentâneo, apenas para a satisfação imediata. Há uma eternidade nos aguardando, e as escolhas que fazemos hoje determinam onde passaremos essa eternidade. Jesus também nos advertiu, em Mateus 24, versículo 24, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de enganar. E aqui está o chocante: se possível fosse, até os escolhidos. Se possível fosse, até aqueles que realmente pertencem a Deus seriam enganados. Isso nos mostra que o perigo é real, que o engano será sofisticado, convincente, aparentemente verdadeiro. Isso nos revela algo profundo e preocupante. O maior perigo que enfrentamos não é necessariamente a guerra física, não são os mísseis que explodem em Gaza, não são os tanques israelenses ou os foguetes do Hamas. O maior perigo, o mais insidioso e devastador, é a enganação espiritual. É quando as pessoas começam a acreditar em narrativas humanas e deixam de ouvir a voz de Deus. É quando religiões falsas ganham força. É quando líderes carismáticos surgem prometendo paz e segurança, mas levando multidões para a destruição. Por isso, precisamos desesperadamente de discernimento espiritual. Precisamos desenvolver a capacidade de testar tudo à luz da palavra de Deus. Precisamos examinar não apenas as notícias políticas, mas também os discursos religiosos. Porque muitos podem usar exatamente o medo da guerra, a ansiedade sobre o futuro, para manipular corações sinceros, para vender promessas falsas, para distorcer a verdade das Escrituras. Vigiar, no sentido bíblico, significa manter os olhos fixos em Cristo, e não apenas nos acontecimentos ao nosso redor. Lembrar constantemente que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida e que só nele encontramos segurança verdadeira. Todas as outras promessas de paz, todas as alianças políticas, todos os acordos diplomáticos são temporários e falíveis. Mas Cristo permanece para sempre.
A grande questão que não pode ser evitada é como devemos viver em tempos como esses. Como devemos conduzir nossa vida diária, sabendo que estamos potencialmente vivendo nos últimos dias? Como equilibrar responsabilidades terrenas com preparação espiritual? Primeiro, precisamos viver com fé inabalável. A fé é o antídoto, o remédio divino contra o medo. Quando ouvimos falar de guerras, de rumores de novos conflitos, de ultimatos diplomáticos que podem desencadear catástrofes, é absolutamente natural sentir insegurança. É humano ficar preocupado. Mas a fé nos lembra constantemente que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Ele continua soberano sobre todas as nações. Ele continua no controle da história. Nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, nenhum grupo terrorista pode frustrar os planos eternos do Todo-Poderoso. A fé não é ignorar a realidade dos problemas. Não é fingir que as guerras não existem ou que o sofrimento não é real. A fé é confiar que, mesmo no meio do caos, Deus está trabalhando seus propósitos. É crer que Ele pode transformar até mesmo os piores acontecimentos em instrumentos para o cumprimento de sua vontade soberana. Segundo, precisamos cultivar uma esperança viva. O cristão verdadeiro não vive olhando apenas para a terra, apenas para as circunstâncias temporárias ao seu redor. A nossa esperança é celestial, é eterna. O apóstolo Paulo escreveu algo maravilhoso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso muda completamente nossa perspectiva. Não somos cidadãos apenas de Brasil, Estados Unidos, Israel ou qualquer outro país terreno. Somos primariamente cidadãos do reino dos céus. Nossa verdadeira pátria não é aqui. Estamos de passagem. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra, como diz a Escritura. E essa consciência nos liberta do apego excessivo às coisas temporais e nos faz valorizar o que realmente importa. Terceiro, a vigilância não é apenas estudar profecias ou acompanhar noticiários internacionais. A verdadeira vigilância se manifesta em santidade diária. É viver de forma santa no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas escolhas. É refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas escolhas morais. É ser íntegro no trabalho, amoroso na família, honesto nos negócios, puro nos pensamentos. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar quantas profecias você decifrou. Ele não vai avaliar quanto conhecimento escatológico você acumulou. Ele vai olhar para o seu coração, para a sua vida, para o fruto que você produziu. Ele vai querer saber se você o conheceu verdadeiramente, se você o amou de todo o coração, se você guardou seus mandamentos. Quarto, e isso é absolutamente crucial, precisamos viver com missão constante. Mais do que interpretar sinais proféticos, mais do que debater sobre o cumprimento de profecias, o cristão é chamado a pregar o Evangelho. Jesus mesmo declarou em Mateus 24, versículo 14, "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Perceba a sequência. O Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Isso significa que nossa tarefa principal não é apenas esperar passivamente pela volta de Cristo, mas ativamente participar da expansão do reino. Cada pessoa que você evangeliza, cada vida que você toca com o amor de Cristo, cada testemunho que você compartilha, está contribuindo para o cumprimento dessa profecia. Se você está sendo impactado por esta mensagem, deixe seu comentário agora dizendo: "Senhor, usa minha vida." E não esqueça de compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Em meio a guerras e rumores de guerras, a primeira resposta instintiva do cristão deve ser a oração. Não a oração da fuga, do escapismo, da pessoa que quer apenas sair correndo dos problemas, mas a oração que move céus e terra, a oração que toca o coração de Deus e muda circunstâncias. Precisamos orar por Israel,
Orar para que Deus guarde seu povo escolhido, para que cumpra seus propósitos eternos através daquela nação. Orar pela proteção de civis inocentes, de crianças, de famílias. Orar para que líderes israelenses tenham sabedoria em suas decisões, que não hajam apenas por vingança ou interesses políticos, mas que possam buscar justiça verdadeira. Mas também precisamos orar pelos palestinos. Sim, pelos palestinos. Porque eles também sofrem imensamente em meio a esse conflito. Também são seres humanos criados à imagem de Deus. Também têm famílias que choram, crianças que têm medo, idosos que perderam tudo. O amor de Cristo não faz distinção de nacionalidade. Deus ama judeus e palestinos, israelenses e árabes. E se Deus os ama, nós também devemos amá-los. Precisamos orar por líderes mundiais. Por Trump, por Netanyahu, por todos os que têm poder de decisão nesse conflito. Orar para que não hajam movidos apenas por interesses políticos mesquinhos, por ganhos eleitorais, por pressões de grupos específicos. Orar para que possam, de alguma forma, ser instrumentos da paz de Deus, mesmo que não o conheçam pessoalmente. E precisamos orar intensamente pela igreja. Orar para que o corpo de Cristo permaneça firme nestes tempos, sem medo paralisante e sem engano. Orar para que cristãos ao redor do mundo mantenham suas lâmpadas acesas, suas vestes prontas, seus corações vigilantes. Orar para que não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos prontos quando o noivo chegar. A oração não muda apenas circunstâncias externas. A oração muda corações, transforma perspectivas, fortalece a fé, traz paz no meio da tempestade. E quando o povo de Deus ora verdadeiramente, quando se humilha e busca sua face, o mundo inteiro percebe que há uma força maior, invisível, mas poderosíssima, agindo por trás da história humana. Meu irmão, minha irmã, quero falar diretamente ao seu coração agora. Não permita que esse momento seja apenas mais uma notícia que você escuta e esquece em seguida. Não permita que a rotina sufocante do dia a dia, com suas preocupações e distrações constantes, sufoque a voz de Deus falando com você através destes acontecimentos. A cada guerra que eclode, a cada acordo de paz que é proposto, a cada rumor de novos conflitos, o Espírito Santo está nos lembrando de algo fundamental. Cristo está às portas. Ele não está distante. Ele não esqueceu sua promessa. Ele não mudou de ideia. Ele virá, e pode ser mais cedo do que imaginamos. E se ele está às portas, se o tempo é realmente curto, então precisamos estar prontos para abrir quando ele bater. Precisamos ser como as virgens prudentes da parábola que mantiveram óleo em suas lâmpadas. Precisamos ser como o servo fiel que foi encontrado fazendo a vontade de seu Senhor quando ele voltou. Não sabemos o dia exato, não sabemos a hora precisa. A Bíblia é clara quanto a isso. Ninguém sabe, nem os anjos nos céus, apenas o Pai. Não sabemos se será em meio a uma grande reunião de paz, a um ataque militar surpresa, ou em uma manhã comum, aparentemente sem nada de especial acontecendo. Mas uma coisa sabemos com absoluta certeza: ele virá. E essa certeza, essa convicção inabalável, deve moldar todas as nossas escolhas hoje. O plano de paz anunciado por Trump e Netanyahu pode ser apenas mais um capítulo político na longa e dolorosa história do Oriente Médio. Pode ser mais uma tentativa sincera, mas fadada ao fracasso de resolver um conflito milenar. Ou pode ser algo muito maior. Pode ser um eco profético, uma preparação do cenário para algo que ultrapassa nossa compreensão limitada. Nós, como seres humanos finitos, não temos a resposta final. Não podemos abrir os céus e ver exatamente o que Deus está fazendo nos bastidores da história. Mas temos a advertência clara das Escrituras: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Isso está em Mateus 24, versículo 42. Portanto, a verdadeira pergunta, a pergunta que deveria ecoar em cada coração neste momento, não é se esse acordo específico é ou não é o cumprimento literal das profecias de Daniel. A verdadeira pergunta é: como você está vivendo à luz da volta iminente de Cristo?
Sua vida reflete essa esperança? Suas prioridades demonstram que você realmente acredita que Ele pode voltar a qualquer momento? Se Cristo voltasse hoje, neste exato segundo, encontraria você dormindo espiritualmente? Encontraria você distraído com as coisas do mundo, com seus prazeres temporários, com suas ambições egoístas? Ou encontraria você de pé vigilante com a lâmpada acesa, pronto para ir ao seu encontro? Esse é o momento de despertar do sono espiritual. Esse é o momento de acordar da letargia religiosa. Esse é o momento de alinhar radicalmente sua vida com o Evangelho de Cristo. Esse é o momento de buscar santidade genuína, fé inabalável e esperança viva. As guerras podem continuar, novos conflitos podem surgir, acordos de paz podem ser assinados e quebrados repetidamente. Líderes políticos podem subir e cair, impérios podem emergir e desaparecer. Mas há uma verdade que permanece inalterada através dos séculos. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Cada profecia se cumprirá no tempo determinado. Cada promessa será honrada. Cada advertência se mostrará verdadeira. E quando o Filho do Homem voltar nas nuvens com poder e grande glória, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, quando os que estiverem vivos forem transformados em um piscar de olhos, quando finalmente virmos face a face aquele que nos amou e se entregou por nós, que Ele nos encontre fiéis, que nos encontre vigilantes, que nos encontre cheios de esperança, mas também cheios de frutos do Espírito, que nos encontre tendo cumprido nossa missão de espalhar o Evangelho até os confins da terra. Porque no final das contas, quando tudo estiver consumado, quando a história humana chegar ao seu fim profético, o que importará não é quantas profecias conseguimos decifrar, mas se conhecemos verdadeiramente aquele de quem as profecias falam. O que importará não é se previmos corretamente os eventos finais, mas se vivemos fielmente segundo os mandamentos daquele que virá julgar vivos e mortos. As manchetes de hoje podem se tornar as lembranças de amanhã. Os acordos políticos de agora podem ser esquecidos daqui a alguns anos. Mas sua resposta a este chamado, sua decisão sobre como viver à luz da eternidade, essa terá consequências que duram para sempre. Então eu te convido agora, não de forma casual, mas com toda seriedade, a refletir profundamente sobre estas coisas. Se esse conteúdo falou ao seu coração, se algo dentro de você foi despertado, inscreva-se neste canal. Escreva nos comentários: estou vigilante. Declare sua posição espiritual. Comprometa-se publicamente com uma vida de vigilância e preparação. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente acordar para a realidade espiritual do tempo em que vivemos. Vivemos em uma geração única. Uma geração que está testemunhando o cumprimento de profecias que gerações passadas apenas sonharam em ver. Os patriarcas da fé olhavam para o futuro e desejavam ver estes dias. Os profetas escreveram sobre eventos que só agora começamos a compreender plenamente. E nós temos o privilégio e a tremenda responsabilidade de viver nestes dias. Não desperdice esse momento. Não deixe que a distração, a apatia ou o medo tomem conta. Escolha a vigilância, escolha a fé, escolha a esperança, escolha a santidade, escolha estar pronto. As guerras continuarão até que aquele que é o príncipe da paz estabeleça seu reino eterno. Os acordos humanos falharão até que o governo esteja sobre os ombros daquele cujo nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A paz verdadeira não virá através de diplomacia humana, mas através do retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E até aquele dia glorioso chegar, vivamos como quem sabe que o tempo é curto. Amemos com intensidade, sirvamos com dedicação, evangelizemos com urgência, oremos sem cessar, vigiemos constantemente e esperemos com esperança inabalável. Porque em breve, muito em breve, ouviremos a última trombeta. Veremos os céus se abrirem. E finalmente estaremos face a face com aquele que nos amou primeiro,
que morreu por nós, que ressuscitou e que prometeu voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que quando Ele vier nos encontre prontos, fiéis e cheios de expectativa alegre. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações. Escreva nos comentários, estou vigilante, e compartilhe com 3 pessoas que precisam desta mensagem urgente.